Fundo aberto e fundo fechado é muito simples de entender. Basta você imaginar que seu chefe chama para uma reunião. Você vai até a sala do seu chefe e ele fala assim: fecha a porta aí. Meu Deus do céu! Você não pode sair porque a porta está fechada. Só pode sair quando a reunião se encerrar, se liquidar. Liquidar é quando finalizou a reunião. Até a finalização da reunião você tem que ficar ali dentro, tá bom? E quando ele chama uma conversa, mas a porta está aberta, você pode entrar e sair a hora que quiser. Então, fundo aberto você entra e sai, entra e sai, entra e sai. E fundo fechado, você entrou, não pode mais sair. Com isso vem uma reflexão. Você que está me assistindo aí agora. O seu fundo é aberto ou fechado? Se for aberto, entra e sai, 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 entra e sai. Se for fechado, tem que entrar e ficar. Bom, vamos falar um pouco mais sério então sobre fundo aberto e fundo fechado, e eu preciso aparecer aqui para explicar para vocês, antes de mais nada, a dinâmica de um fundo de investimento. Provavelmente você já sabe, mas deixa eu falar sobre ela aqui com você. Deixa eu botar aqui para baixo. Pois bem, vamos lá, né? Acontece o seguinte, tá? Um fundo de investimento é você colocar dinheiro dentro de um fundo. Ficou feia essa letra aqui. Dentro de um fundo, ok? E esse fundo vai no mercado comprar ativos, beleza? Esses ativos pode ser CDB, ações, títulos públicos federais, beleza? Então, quando eu faço o aporte, presta atenção, quando eu faço a aplicação, um aporte nesse fundo, o fundo pega o meu dinheiro e compra ativos para a carteira do fundo. Quando eu peço resgate, o fundo tem que ir no mercado vender os ativos para honrar o meu resgate. Os fundos abertos são os fundos mais tradicionais, os fundos da classificação CVM mais, entre aspas, clássica, né? Fundos de renda fixa, fundo de ações, etc. Então eles pegam esses ativos que eles compram, se desfazem no mercado e dão o meu resgate. E vão gerenciando essa liquidez. Porém, tem alguns ativos que não compram esses fundos financeiros esses ativos financeiros mais tradicionais. Os ativos que alguns fundos compram são ativos com menos liquidez. Por exemplo, um fundo de investimento imobiliário. Poxa, fundo de investimento imobiliário compra um shopping center, por exemplo. Compra um galpão que vai alugar para uma grande indústria de distribuição, por exemplo. Compra um prédio comercial, por exemplo. Perceba, se eu pedir resgate, como é que o fundo vai ir lá e vender uma sala do prédio comercial? Uma loja do shopping? É muito mais difícil. Então, os fundos fechados ele não me permite o resgate. Ele só fala assim, olha, esse fundo foi criado com a ideia de durar 10 anos, daqui a 10 anos eu vou liquidar ele. Aí chegando perto dos 10 anos eu começo a me organizar para vender esses imóveis com muito mais organização. Daí quando eu liquidar o fundo eu te pago de volta o seu dinheiro. Essa é a grande ideia. Tá? Então, fundo aberto são com ativos mais líquidos, né, que são transformados mais facilmente em dinheiro, perdão. E fundo fechado é aquele com ativos menos líquidos, porque daí eu não deixo o cara resgatar. Porque, pô, como é que eu vou ficar vendendo toda hora imóvel? Fica mais difícil, eu perderia dinheiro, né? Essa é a ideia de fundo aberto e de fundo fechado. Então, fundo aberto, ele permite aplicações e resgate a qualquer momento, né? Você pode entrar e sair a qualquer momento, são os mais tradicionais, dos balcões dos bancos, das corretoras, tal, distribuindo, né, as cooperativas também. Pode haver carência que, ai, mozão, fica comigo um pouquinho, mozão. Carência é, pensa num plano de saúde, né? O tempo de carência é o tempo pelo qual não posso usar o plano de saúde. Depois eu tô liberado. Carência é o período pelo qual não posso resgatar. Ah, mas isso é fundo fechado, Lucas. Não, depois da carência, resgato a hora que eu quiser. Fundo fechado não tem carência, fundo fechado tem prazo. É outra coisa. Terminar a carência, eu resgato se eu quiser, tá? Então pode ou não ter carência, é diferente. E o fundo fechado, não. O fundo fechado, ele vai captar a aplicação por um determinado período, em geral, para comprar aquele imóvel, por exemplo,
Ah, quero comprar um imóvel de 100 milhões. Capto até os 100 milhões, depois eu fecho a captação, em geral é assim, né? E resgate apenas na liquidação, ou seja, encerramento do fundo, ou uma eventual amortização. O que seria uma amortização, né? Sou um fundo fechado, então eu tenho 2 imóveis, presta atenção em mim, 2 imóveis. Então, passo atrás. A liquidação é a data que o fundo encerra, né? Cerrei tudo aqui, vendi tudo, paguei vocês. A amortização é amortizar antes, assim, olha, eu tenho 100 milhões em 2 prédios comerciais. Um dos prédios comerciais de uma baita proposta para eu vender. Eu vendi. Sobrou dinheiro aqui dessa venda. Esse dinheiro não tem outros imóveis para comprar. E eu sou um fundo de investimento imobiliário e não tem outros imóveis para comprar. Então eu te devolvo um pedaço já antes do prazo. O fundo continua existindo, eu estou amortizando. Né? Porque eu não tenho o que fazer com esse dinheiro que eventualmente eu consegui nesse momento. Não é tão comum, mas pode acontecer, tá? E aí, se você quiser um resgate, né, entre aspas, né, não é bem resgate, resgate seria voltar a pedir o resgate, né, não tem resgate, mas você pode, entre aspas, resgatar no mercado secundário, né, que é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né. Então, o que eu posso fazer quando é fundo fechado, né? Se eu tenho a cota desse fundo, achar um amiguinho que esteja interessado nesse fundo, lembra que em geral, né, ele captou por um certo período de tempo, né? Então ele não está normalmente mais disponível para nova captação, mas esse carinha quer se desfazer dessa cota. Então ele vende a cota para esse amiguinho e esse amiguinho passa o dinheiro para ele. Por que isso é bacana? Porque pro fundo não altera nada, ele não teve que vender o seu imóvel lá. Ele simplesmente para de pagar o dividendo para esse aqui e passa a pagar para esse novo aqui. Então muda o titular e esse cara consegue realizar o dinheiro dele, né? Em geral isso aqui faz na B3, né, que é da Bolsa de Valores. Não que seja uma ação, né, mas é onde negocia ações também, que é o lugar de compra e venda de ações e de títulos, não só ações, tá bom? Então você vende no mercado secundário, que chama, né? Secundário é quando você vende entre os investidores para o segundo dono, né? Essa é a ideia de conseguir realizar isso em grana, tá bom? Dito isso, eu termino com essa reflexão, né? Qual o seu porquê? Por que você está estudando? O que você quer com isso? Por que eu faço essa pergunta sempre? Porque em geral a gente faz tudo no automático, né? Levanta, escova os dentes, vai correndo rápido, deixa as crianças na creche, volta, ai, vai estudar, sem pensar muito por que eu tô fazendo. E quando a gente faz no automático, a gente vive simplesmente por viver. Agora, se eu penso qual o meu porquê, o que me move, qual o meu propósito, eu lembro do motivo pelo qual estou fazendo aquela ação. E isso me remete à motivação. Qual o motivo pela ação que eu estou fazendo? Qual o motivo pelo que eu estou estudando? Ah, uma vida melhor para minha família. É para passar na prova. Não, não é. É para uma vida melhor para minha família. É para eu viajar dos meus sonhos. Para comprar o carro dos meus sonhos. Eu não sei. Tenha um propósito, tenha um porquê. Porque pessoas com propósito são imparáveis. E não vivam no automático. Fala aí, tubarão, que demais que você chegou até aqui. Você sabe que a grande maioria das pessoas, não só em aulas, mas não chegam até o final. Elas param na metade, simplesmente assim. Pois bem, se você gostou, deixa o seu like aqui nesse vídeo. E também eu quero te dizer que essa aula aqui faz parte do meu curso completo para as novas certificações da Ambima, que estão todos esses cursos disponíveis lá no meu site, tá bom? Então, super beijo, clica aqui embaixo e vem comigo, porque no meu curso completo você tem acesso a todas as aulas, não só essa aqui. Valeu, tamo junto e até a próxima. Fui!